Hoje, apesar do título, o vídeo é para as mamães. Eu pedi para minha mãe vir aqui e gravar comigo esse vídeo, já que o Dia das Mães tá aí, né, domingo, só que ela não aceitou. Eu acho que é porque, pelo menos ela me conta que ela me achou no lixo. Tava lá, chorando, esperneando no lixo, com uma casca de cebola na careca, né, no caso eu era careca na época. Mas eu trouxe meu filho. Esse aqui é o Andrew. Moleque, olha pra câmera, finge que você é educado e cumprimenta as pessoas. Hoje eu conto um pouco sobre como era ser mãe durante a antiguidade na Grécia e em Roma. E eu antecipo que não era nada fácil. Como em muitas sociedades, o objetivo principal do casamento era gerar filhos. Na Grécia, a idade mínima para uma menina se casar, apesar disso ter sido motivo de discussão entre os médicos da época com razão, era 12 anos. Imagina, 12 anos, com 12 anos eu brincava de boneca. Em Roma, elas eram um pouquinho mais velhas, de 14 a 15 anos. As mulheres inférteis eram estigmatizadas pela sociedade, e isso era até mesmo motivo de divórcio. Então os homens se divorciavam delas, elas voltavam para a casa dos pais com aquela cara de tacho, né? E passavam o resto da vida como aquela mulher que não teve filhos e que não serve mais para a sociedade. Isso era um problema tão sério que algumas delas, até mesmo se descobrindo inférteis, simulavam uma gravidez. E o pior é que hoje em dia, século XXI, pleno 2018, algumas mulheres ainda são estigmatizadas por optarem não se casar e nem terem filhos. Olha isso é uma ideia da antiguidade. Vamos nos atualizar? Que é isso, filho? O que foi? Mas antigamente até que era justificável, porque 50% das crianças nunca chegavam à fase adulta, ou seja, a mulher precisava ter muitos filhos para que pelo menos alguns deles conseguissem chegar à fase adulta, sobreviver e dessa forma garantir à sociedade da época a mão de obra que eles tanto precisavam para fazê-la funcionar. O parto era muito perigoso e a única coisa que as mulheres podiam fazer era se voltar à religião. Na época politeísta, então elas tinham algumas deusas favoritas para recorrer nesses momentos. A primeira, Ártemis na mitologia grega ou Diana na mitologia romana. Ela é a deusa da caça, mas por ter ajudado no parto do seu irmão Apolo, ela acabou se tornando também a deusa dos partos. E ela garantia às mulheres um parto feliz, seguro e o nascimento de um filho sadio. Tinha uma outra deusa que era... Pô, produção, de novo essa piada? Era na mitologia grega, ou Juno na mitologia romana, era a rainha dos deuses. Ela era a deusa do lar e da família, e fazia de tudo para que sua família e seus filhos estivessem sempre unidos e bem cuidados. E era isso que as mães pediam para ela. Na antiguidade, os partos eram feitos, em sua maioria, por mulheres. Só que essas parteiras não deixaram nenhum registro escrito sobre os procedimentos tomados durante um parto. Mas Sorano, que era um homem extremamente depressivo, porque se ele fosse feliz ele se chamaria Sorino. Era um médico de Éfeso que chegou a praticar também a medicina em Roma, no início do século II da era cristã, e ele foi o responsável por registrar esses procedimentos em uma obra e instruir as parteiras para que elas adotassem os procedimentos corretos e as ferramentas ideais para executar um parto, entre aspas, seguro. Então era esperado que uma parteira, quando fosse chamada à casa de alguém que estivesse prestes a dar à luz, estivesse totalmente preparada e capacitada para trazer essa criança ao mundo. O médico só era chamado em caso de dificuldade. Lembrando que até agora o registro mais antigo que se tem de uma cesariana é do século XIV. A mãe era a rainha Beatriz de Bourbon, de 17 anos. Ou seja, cesariana ainda não era uma opção na época. Mãe e bebê sobreviveram ao parto. Pior que os homens que se divorciavam das mulheres era o repúdio deles caso eles tivessem uma menina. E não é só isso, os homens eles tinham o direito de abandonar uma criança caso eles pensassem que essa criança tinha algum problema. Existia um período logo depois do parto e antes da criança ser apresentada à sociedade que era usado exatamente para ver se essa criança ia sobreviver. Ele era chamado de anfidrômia ou décate na Grécia e levava de 5 a 10 dias depois do nascimento, ou dias lústricos em Roma, 8 dias para as meninas e 9 dias para os meninos. Após essa data,
ocorria a inspeção da criança. Então, como é que acontecia? Ela era depositada aos pés do pai, o pai ia lá, olhava a criança, e se ele aceitasse e a pegasse no colo, aí sim, ela ia receber o nome da família e se apresentar à sociedade e tudo mais. Caso o pai a ignorasse, ela seria abandonada em qualquer lugar, ou para morrer, ou para mesmo alguém que quisesse ficar com essa criança resgatasse. E por quais motivos o pai não assumiria essa criança? Número 1, uma provável ilegitimidade. Número 2, qualquer deficiência física que a criança pudesse apresentar. E número 3, às vezes apenas por ser menina. Tinham muitos pais que queriam menino de qualquer jeito e tinham essa coragem de abandonar a menina. As mulheres não só simulavam a gravidez, como davam um jeitinho de trocar os bebês logo depois do parto, quando o pai não estivesse olhando. Aí trocava a menina por um menino e estava tudo certo, pelo menos aos olhos do pai. O pai aceitando o bebê era isso, registrava e era a vida que seguia. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou,